A Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória. E que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa ter total e plena liberdade. Consagramos a Ti as nossas vidas, esse ambiente, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. É o que Te pedimos em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém? Aleluia. Você pode assentar-se. É uma alegria estar com vocês nesse último domingo do ano de 2015. Você é bem-vindo a estar conosco. E se você está aí com a sua criança de 0 a 10 anos e não sabe, nós temos o Geração Futuro, onde a sua criança pode estar com pessoas que vão estar ministrando a ela de uma forma lúdica, de uma forma criativa, para que ela possa se sentir melhor e aprender alguma coisa. Meus queridos, semana passada tivemos o nosso espetáculo de Natal. Mais de 2.500 pessoas tiveram conhecimento da verdade, da mensagem de Deus, que Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo o mundo. Os anjos proclamaram as boas novas aos homens de bom coração, os homens a quem Deus quer bem. E por isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que fala a respeito de algumas coisas que eu e você precisamos aprender em relação a ação de Deus nas nossas vidas. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 7. Qual o lugar que Jesus precisa ocupar nas nossas vidas? Qual a diferença? O que isso implica? Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, registra o seguinte: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Jesus histórico, o Jesus que caminhou sobre a Palestina, vamos dizer assim, não existe quase que nenhum questionamento em relação à sua existência. Porque o texto que acabamos de ler coloca ele no tempo e no espaço. Não tem como fugir dessa realidade. E o texto nos diz que o imperador César Augusto, o homem mais poderoso do mundo na época, que era filho adotivo do seu tio-avô Júlio César, o famoso imperador, que trouxe, vamos dizer assim, uma notoriedade aos Césares, aos imperadores romanos. Governou de 27 a.C. até aproximadamente 14 depois de Cristo. E ele então estabeleceu para governar a Síria, a região do Oriente Médio ali, um senador romano, Quirinos. E a título de poder cobrar mais impostos, porque dominava o mundo todo, resolveu estabelecer um censo, um recenseamento. Então era algo que não era bom. Não é como você quando tem que provar para o NPS que está vivo para poder ficar recebendo o seu benefício. Não, pelo contrário. É você ter que atualizar os seus dados para que o fisco, a Receita Federal, lhe cobre mais. Então, por isso que esses recenseamentos, essas contagens, esses alistamentos não eram vistos com bons olhos pelos povos dominados. E, além do mais, era preciso ir lá na cidade de origem da sua família. José e Maria viviam em Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, uma aldeia, aproximadamente, na época, 400 habitantes, mas precisaram fazer uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros, como daqui a Tramandaí, pouco mais.
para poderem se alistar em Belém. Belém era um pouco maior, 1.000 habitantes por aí. E essa viagem foi preciso ser feita justamente no momento em que Maria estava próxima de dar à luz. Era um momento em que não seria legal, não seria conveniente que uma mulher grávida, já perto de nascer a criança, fizesse uma viagem dessa no lombo de um animal, provavelmente. Ela em cima de um lombo de animal e José a pé. Quanto tempo levaram a gente não sabe. Mas a realidade é que eles foram até Belém. Como a cidade era pequena, não havia mais lugares nas hospedarias, não havia mais lugares nas casas de parentes, não tinha mais jeito. O que sobrou para eles foi uma estrebaria, um lugar onde os animais dormiam. Nós agora, quando estivemos nesse ano que passou, melhor, não passou ainda, em abril desse ano, quando estivemos lá em Belém, conhecemos a igreja da Natividade, aonde, segundo a tradição, a mãe do imperador Constantino, uma mulher muito piedosa, mandou construir uma igreja em cima do local que tradicionalmente se dizia que Jesus nasceu. Conhecemos aquele local e o nosso guia, aquela região hoje é governada pelos palestinos. E o nosso guia, um palestino cristão, nos levou a conhecer o Campo dos Pastores e o local onde existem muitas dessas grutas que até hoje servem de abrigo, porque na época em que Cristo nasceu era inverno, era um lugar onde eles precisavam de abrigo. E José e Maria entraram naquela gruta e foram mais para o fundo dela, era o lugar mais quente. Então é um local propício porque tem muitas dessas cavernas ainda hoje in natura, como eram naquela época. A da Igreja da Natividade hoje já nem parece mais uma gruta. Mas isso aconteceu porque o casal não encontrou lugar para ficar. Um lugar para Jesus. Por isso, esse texto, dessa história, desse relato, nós precisamos aprender algumas realidades que a Bíblia nos ensina, algumas coisas que ficam evidentes. A primeira é que as nossas vidas são mudadas muitas vezes por decisões que nós não tomamos. José e Maria tiveram que fazer uma viagem que eles não poderiam fazer, que eles não tinham recursos por fazer por uma determinação legal, por uma imposição de um governo que dominava a sua nação. Eles tiveram que fazer uma viagem como uma imposição. Não era algo que eles levantaram um dia de manhã e disseram, vamos fazer uma viagem no lombo de um burro, 130 quilômetros para visitar os parentes em Belém. Não, eles não estavam afim de ir a Belém se registrar. Mas devido às decisões que outras pessoas tomaram, eles foram levados a essa realidade. Quantas vezes na minha, na sua, nas nossas vidas, nossa vida ela é mudada radicalmente por decisões que não fomos nós que tomamos, principalmente no âmbito da família. Quantas vezes a nossa vida vira de perna para cima pelo filho, pela uma filha que toma uma decisão equivocada, muitas vezes estúpida, que traz prejuízo para todo mundo da família, que sofre juntamente com isso. A gente percebe que Deus está dizendo que quando vivemos em sociedade, quando vivemos em família, é muito bom viver em família. É na família que nós encontramos acolhimento, proteção, mas viver em família também é nos exigido um certo compromisso, um preço alto, porque muitas vezes sofremos devido a decisões que não fomos nós que tomamos. Aprendemos com José e Maria que nem sempre você planejar todas as coisas vão acontecer como você planeja. Tenho certeza que José e Maria nunca disseram assim um para o outro, meu bem, você carrega no seu ventre um presente de Deus, então vamos fazer um enxovalzinho dele, dizem que, a Bíblia diz que José era carpinteiro, provavelmente ele fez o quartinho do bebê, ele fez o bercinho do bebê, porque José assumiu Jesus como sendo seu filho.
Talvez eles planejaram o nascimento do menino, qual seria a parteira que ia acompanhar, quem estaria com eles naquele momento. Eles planejaram todas as coisas, mas quando menos esperavam, foram notificados, foram intimados a fazer uma viagem. Mesmo num mundo como o nosso, que você pode planejar tantas coisas, você tem a facilidade da internet para planejar, para comprar, para fazer tantas e tantas coisas, nem tudo na nossa vida sai como a gente planeja. Eu não sei quais são os seus planos para o próximo ano. Eu não sei quais são os seus planos diante da realidade que a vida te coloca. Talvez você até nem imagina. Talvez você está pensando em trocar de carro, está pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo outro, e você não sabe se semana que vem você não vai estar desempregado, se você não vai ser acometido de um mal, de uma realidade. Essa é a nossa vida. É isso que a Bíblia está nos mostrando nesse texto, que nós precisamos entender e compreender, que a nossa vida depende da graça e do favor de Deus. Por isso que Tiago, quando escreve na sua epístola, diz: "Ô homem, deixe de ser tolo, deixe de ser arrogante, pare de fazer os seus planos, os seus projetos e deixando Deus de lado. Porque você precisa buscar a graça, o favor de Deus, porque nem sempre o que você planeja vai acontecer como você quer, não." E aqui está um homem e uma mulher, José e Maria, que estavam vivendo a vontade de Deus de uma forma literal. José não pensou em casar com uma mulher, como disse o nosso ator aqui, já grávida. Maria não pensou em ficar grávida sem poder ter um homem, um marido a quem ela amasse. Mas eles se submeteram à vontade de Deus, e mesmo se submetendo à vontade de Deus, as coisas não deram como eles achavam que era para ser, como eles estavam planejando. Por isso, às vezes, a nossa vida toma certos rumos, por isso que às vezes as demandas que a vida coloca diante de nós não podem ser acolhidas, supridas, por mais generoso, por mais amoroso, por mais cuidadoso que as pessoas que nos amam possam nos evitar isso. Talvez você, como pai, por mais que você ame o seu filho, a sua filha, as demandas da sua vida não vão poder atender, não vão poder suprir, não vão poder corresponder àquela situação. Ali está José e Maria em uma cidade, e não havia lugar para eles. Havia muitos quartos, havia muitas estalagens, havia muitos cômodos preparados, mas para eles não houve lugar e precisaram ir para um estábulo. Por mais generoso que alguém quisesse ser, por mais bondoso que alguém quisesse ser, a única coisa que eu tenho é um estábulo. Essa é a nossa vida. Essa é a realidade. Por isso, aprendemos com José e Maria que muitas vezes na nossa vida as condições que não nos são dadas não são as ideais, não são o que a gente quer, não é aquilo que a gente sonhou, não é aquilo que a gente planejou, mas é o que a vida coloca diante de nós. Algumas dessas situações nós não só devemos, mas como podemos recusar e dizer: não, isso eu não quero para mim, isso eu não quero para minha família, essa realidade eu não aceito. Mas infelizmente existem muitas dessas situações que não adianta você dizer: eu não quero isso, porque você pode dizer que não quer, você pode dizer que não recebe, mas é um fato, não tem como fugir disso. Vocês acham que José gostaria que o seu filho primogênito, você acha que José gostaria que a sua esposa Maria parisse, ganhasse uma criança num lugar onde os animais dormem, num lugar úmido, fétido, sem luz, sem nenhum recurso de higiene? Você acha que era isso que ele queria? É óbvio que não. Você acha que era isso que Maria sonhava quando passava a mão na sua barriga, sentia o menino Jesus chutando a sua barriga, ela dizia assim: um dia, meu filho, a mamãe vai te levar para um estábulo e você vai nascer dentro de uma estrebaria no meio dos bichos?
Você acha que era isso que eles queriam? É óbvio que não. Mas a verdade é que muitas vezes a realidade da nossa vida são que as condições que a vida coloca diante de nós não são aquelas que queremos. Mas percebemos que Maria e José, apesar de não ser aquilo que eles sonharam, ele bateu em todas as portas possíveis de Belém. Ele buscou todos os recursos que ele podia para mudar essa condição. Mas se isso não se concretizou, eles disseram, se vai ter que ser aqui, aqui nós vamos fazer a nossa casa. Se tem que ser aqui, vai ser um lugar de alegria, de paz, não de murmuração, não de queixume, não de exasperação. Nós vamos usufruir o momento porque Deus está presente. Tem que ser aqui? Então vai ser aqui e vai ser com a graça de poder saber que Deus nos providenciou isso. Essa é a mensagem do Natal. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, principalmente em dias em que é vendido um evangelho do prazer. Gente, a pós-modernidade é marcada pela tônica da satisfação, da busca da felicidade, pela busca do prazer. Você e eu somos condicionados a buscar só as coisas que nos fazem sentir bem. Inclusive, existem pessoas que mudam de igreja para cá, para lá. Existem pessoas que mudam de emprego. Existem pessoas que mudam de marido, de esposa. Pessoas que buscam porque eles querem a todo ponto, a todo pano, querem de todas as formas se sentirem bem. E tudo o que causa desconforto, tudo o que os leva a ter que sacrificar algo, tudo o que os leva a se esforçar, não é visto como algo bom, algo de Deus. E aqui nós percebemos uma realidade adversa disso. Por isso que nesse texto nós percebemos que o Natal representa Deus se mostrando na condição humana. O Natal está dizendo que a vida é feita de imposto para ser pago. O Natal está mostrando que é a realidade de viver uma vida onde você precisa manter o seu salário, o emprego, pagar, você precisa trabalhar, você busca se envolver, porque senão você corre o risco de perder o seu emprego, a sua estabilidade. Que você precisa ver que na vida humana ela é construída com alegrias e tristezas na família. Que você vive uma realidade aonde o próprio Deus, quando se encarnou, não se protegeu atrás da sua condição de ser Deus, a sua condição divina. Ele veio e se identificou com a nossa realidade. Deus abriu mão da sua condição de Deus e assumiu a nossa posição e viveu as mesmas mazelas. Por que Deus não escolheu um casal que não precisaria viajar uma viagem tão longa? Por que Deus não escolheu que eles nascessem num lugar mais privilegiado? Por que viajar no lombo de um burro e não numa charrete, numa liteira carregada por escravos? Deus se identificando. Maria e José, apesar de ela estar quase ganhando a luz, precisaram viajar. Precisaram se alentar. Talvez quando ela caminhasse no lombo do burro, e aquilo sacudisse, e ela sentisse uma dor. Uma coisa a gente tem que admitir, né? Eu acho que Maria não era dengosa, porque se fosse hoje, tem gente, muita mulher que acha que gravidez é doença. Maria não tinha isso. Pelo menos eu acho, né? Porque ela viajar no lombo de um burro, perto de ganhar Jesus Cristo. E quando ela mexia, quando ela sentia uma dor, talvez o que passasse na cabeça dela fosse o que passa na cabeça da gente. Será que Deus não poderia dar um jeito nisso? Por que será que Deus permitiu isso? Será que não existiria uma outra forma? Será que Deus não podia nos livrar disso? Infelizmente, gente, estão vendendo por aí um evangelho que quer tirar os crentes do mundo, quer tirar os crentes da condição de uma humanidade caída,
sujeita às mazelas e às dores do mundo. Gente, o próprio Cristo, quando encarnado, não se ausentou, não se furtou das condições do mundo. Ele não privou Maria, ele não livrou Maria de viver essa realidade. Eles não foram livrados da condição humana, de procurarem um local para dormir, pagarem um hotel, uma cama limpa, cheirosa, e não encontrar. Mas às vezes nós estamos achando que a realidade da minha vida tem que ser diferente, porque eu creio em Deus, eu determino, eu estabeleço, eu faço isso, eu sou filho do rei, Mas, gente, o próprio Cristo tiveram os mesmos temores, José e Maria tiveram os mesmos temores. Será que o meu filho não vai pegar nenhuma carrapato lá desses caras? Será que não tem um vírus? Lá sei eu, naquela época eu já nem sabia que existia vírus, mas lá sei eu, alguma doença da vaca louca. Não era vaca, né? Era ovelha louca. Doença da ovelha louca. E sabe o que é interessante? Que o texto nos diz que ela enrolou ela com os panos. E quando fala que enrolou ele com os panos, dá para subentender que eles não tinham nem, vamos dizer assim, o necessário. Eles usaram aquilo que estava naquele lugar para cobrir o menino. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, talvez pegasse um pelego para enrolar o menino. Talvez eles estivessem naquele momento fazendo as mesmas perguntas que eu e você fizemos, quando as coisas saem fora do nosso controle. Quando nós começamos a achar que o céu não está a nosso favor. Por quê? Por que isso agora? Por que comigo? Por que com meu filho? Eu sou tão fiel, o anjo se revelou a mim, eu obedeci em tudo, eu fiz tudo o que era para fazer. E por que isso acontece? O meu filho não merece passar por isso. Isso é muito humilhante. Maria, desde que o anjo havia se revelado a ela, estava aprendendo quem é Deus e como Deus age. Por isso o Natal precisa ser na minha e na sua vida esse aprendizado de aprendermos como Deus age. Porque existem muitos cristãos que estão vivendo uma vida frustrada e frustrante, porque ainda não entenderam, não compreenderam o agir de Deus. Porque Maria, conforme ela ia andando, conforme ela ia caminhando com Deus, ela ia percebendo como Deus age em meio a situações favoráveis e a situações desfavoráveis. Mesmo quando as coisas iam dando bem ou não iam dando bem. Ela sabia que se Deus quisesse, poderia mandar um enxoval. Logo mais adiante, um tempo depois, um ano e pouco depois, ela lhe mandou 3 reis magos. Mas ali, naquele momento, não tinha ninguém. Então Maria começou a aprender que Deus age de uma maneira quando um homem e uma mulher se entregam, compreendem o projeto de Deus na sua vida. Maria entendeu que Deus, apesar de as coisas não terem saído como eles planejavam, estava presente. Maria aprendeu que às vezes Deus transforma algumas situações. Às vezes Deus multiplica. Às vezes Deus abre a porta, às vezes Deus cura, às vezes Deus guarda do mal, às vezes Deus livra do maligno. Mas às vezes as coisas não acontecem assim. Mas mesmo assim Deus continua presente. Deus continua nos ensinando a viver quando Ele nos abençoa, quando transforma, quando muda a realidade. Mas Ele também nos ensina a viver quando a realidade não é mudada. Quando você precisa enfrentar uma doença que é incurável. Quando você precisa enfrentar a maldade, a mazela que há aí nesse mundo. Mas a presença de Deus se torna real. É isso que Maria começou a aprender. Que Deus os estava capacitando a enfrentar as dificuldades da vida. É Jesus mostrando-se na condição humana. Jesus se revelando na condição humana. O Natal é Jesus se identificando comigo e com você.
O Natal é Jesus vivendo as mesmas mazelas do que eu e você. Por isso que ele é chamado Deus conosco, o Deus Emanuel. Esse Deus Emanuel é um Deus que se identifica com o pobre, é um Deus que se identifica com o que nós somos. Porque apesar de você ter dinheiro, apesar de você ser uma pessoa intelectualmente bem-sucedida, todos nós somos pobres, miseráveis, carentes da graça e do favor de Deus. E o Deus Emanuel é um Deus que se revela. Essa é a nossa condição. Mas a verdade é que nós queremos que Deus sempre resolva todos os nossos problemas. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, até aqueles problemas que nós mesmos causamos. É você semear abacate e querer que Deus faça nascer laranja. Você quer uma laranjeira, você quer uma laranjada. É quando você semeia, você provoca as coisas e depois quer que o resultado seja diferente. Essa é a nossa maneira. Nós somos como crianças mimadas. Nós somos como crianças que sempre quer que a sua vontade seja feita independente das suas ações. Somos crianças esperneando, crianças reclamando, crianças buscando sempre a sua vontade, os seus desejos. Mas aqui a gente percebe que Deus, em Cristo Jesus, nos mostra uma realidade. Que a condição humana que Jesus vivenciou é a realidade da nossa vida. Existia um problema, a falta de lugar. Existia um problema, não existia onde eles se abrigarem na noite do frio, das intempéries. E a resposta de Deus, um estábulo. A resposta de Deus não foi um quarto quente de hotel. A resposta de Deus não foi um quarto de um familiar. Às vezes nós pedimos soluções a Deus e não estamos prontos para as soluções que Deus quer nos dar. A realidade é que muitas vezes nós estamos querendo que Deus faça exatamente o que a gente quer. A gente pede as soluções a Deus, mas estabelece o que Deus deve fazer, da forma que deve ser. E muitas vezes isso não acontece. E muitas vezes não estamos percebendo a solução de Deus porque estamos bloqueados. O Natal nos mostra que Deus é um Deus que providenciou uma solução. Deus é um Deus que estabeleceu a resposta para todas as nossas mazelas. Cristo Jesus. Mas a verdade é que nós muitas vezes estamos voltando as nossas costas para Jesus. Nós estamos voltando as nossas costas para a solução de Deus. Mas a solução de Deus é a solução que a gente precisa. Porque Ele conhece a nossa condição, o nosso coração. Ele conhece aquilo que nós precisamos. E muito mais porque Ele viveu essa realidade. Por isso Ele pode atender. Você está disposto? Você está buscando a solução de Deus? Uma das coisas mais interessantes que eu percebo nos dias de hoje é a quantidade de pessoas. Se você for no domingo à noite no Brasil, viajar ao Brasil do Iapoque ao Chuí, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas dentro das igrejas. As igrejas estão cheias. As igrejas estão lotadas de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicos, que se dizem crentes. Mas a maioria dessas pessoas não estão querendo a solução de Deus para as suas vidas. A maioria dessas pessoas querem que Deus avalize a sua solução. Que Deus carimbe o seu projeto de vida. Que Deus abençoe o que eles estão construindo. Que Deus abençoe os desejos que eles estabeleceram. Não compreenderam e não estão se voltando para a solução de Deus em Cristo Jesus. E como eu acabei de falar, hoje tudo gira em torno do umbigo, do prazer, do que eu quero.
Então hoje, qualquer pessoa, qualquer ambiente que me tolher, qualquer ambiente que me disser não, qualquer ambiente disser assim, não faça assim, não me serve. Eu venho à igreja, eu uso o nome de Deus, eu peço para a mamãe orar, para o papai orar, para o pastor orar, para os amigos orarem, eu boto uma post no Facebook falando de Deus, porque eu quero que Deus avalize as minhas soluções, que Deus abençoe os meus projetos, porque a solução de Deus eu não quero. Estábulo, eu quero o que eu quero. O Natal é Deus aprendendo, mostrando a mim e a você que a solução de Deus para a nossa vida é Jesus. Por isso que o Natal é um convite para nós mudarmos a nossa condição humana. Por isso que esse texto, ao mesmo tempo que é um texto que nos traz a esperança, é um texto que nos coloca diante de uma realidade dura. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Essa expressão resume a expectativa de Deus para cada um de nós que estamos aqui, para cada ser humano desse mundo. A expectativa de Deus é que haja lugar para Cristo no seu coração, no meu coração, na minha vida. O David acabou de falar que você e eu precisamos fazer uma reflexão. E eu pergunto a você, que lugar Jesus ocupa na sua vida? Sejamos sinceros, Ele não é apenas um guardador, um avalizador, um abençoador dos meus planos, dos meus projetos, dos meus desejos, das minhas vaidades, das minhas ambições, dos meus desejos. Essa é a realidade. Por isso que hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas, mas essas pessoas estão vazias de Cristo. Não existe lugar no coração das pessoas para Jesus. Por isso que o próprio Cristo, lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele diz, eu estou à porta, e ele está falando isso para a igreja. Ele está falando para uma igreja que vivia cultuando crentes que nasceram, filhinhos de crentes, netos de crentes, bisnetos de crentes, pessoas que, como às vezes eu pergunto, quando é que tu conheceu Jesus? Ah, eu já nasci crente. Como se isso fosse possível. Ele diz, eu estou batendo porque eu quero encontrar um lugar. Mas João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele registra, Jesus, diz ele, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Gente, existe uma rejeição franca, uma rebeldia franca, obstinada. Eu, nesses meus anos de pastoreio, ainda dia desses eu disse para o David, a gente vai aprendendo. E o rebelde mais difícil de lidar é aquele rebelde que não se rebela. Sabe? É aquele rebelde que quando você fala com ele, ele faz uma cara de cachorro que caiu da mudança e diz, o senhor tem razão, é verdade. Daí você diz assim, bah, entendeu? E ele sai dali e ri. E diz, enganei mais um bobo na casca do ovo. Porque ele faz exatamente tudo o contrário. Aquele rebelde que diz, não, eu não aceito, eu não concordo, eu não entendo isso, por que isso? Porque não sei o que. Você fala, e daqui a pouco até esse rebelde, você até admira ele. Agora existe uma rebeldia mascarada. E as igrejas estão cheias de pessoas que não estão dando lugar para Jesus nas suas vidas. Mas quem olha para eles posam de bom moço. Jesus ocupa algumas áreas da sua vida, mas na sua vida financeira, mando eu aqui, uma banana para Jesus. Na minha vida sentimental, mando eu. Como eu vou viver?
Ninguém tem nada a ver com isso. Os meus relacionamentos, se eu estou com um hoje, estou com outro amanhã, se eu chuto para cá, ninguém tem que dar pitaco. Se é assim, se é assado, cada um estabelece as áreas da sua vida, e quase sempre a área que a gente quer que Jesus cuide é da minha saúde. Que Ele abençoe os meus investimentos, que Ele guarde os meus filhos, que Ele... E é aquela coisa, esse lugar eu guardo para Jesus, mas o resto, Deus está dizendo a mim que nós precisamos colocar Jesus no lugar certo na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração. Porque se Ele não estiver no lugar certo, Ele não está em lugar nenhum. Essa é a verdade. Ou Ele é Senhor e Salvador da minha vida, ou Ele não é nada na minha vida. Eu estou, mas e como é que eu estou sendo abençoado? Às vezes nem é bênção, é maldição. Porque mais e mais você se enterra no lodo, no pecado, na indiferença. O lugar onde existem pessoas de mais coração duro, de mais empedernidos, não são na marcha das vadias, na marcha dos LGBTs e não sei mais o quê. O lugar onde existem mais pessoas com o coração endurecido são dentro das igrejas. Porque eles sabem, eles conhecem, Jesus se revelou a eles, mas eles não dão lugar para Cristo nas suas vidas. E a mensagem do Natal é Deus se identificando conosco e perguntando, existe lugar para mim na sua vida? Deus quer se revelar, Ele quer que eu e você façamos do nosso coração a casa de Cristo, a casa de Jesus, a casa de Deus. Ele quer que eu e você tenhamos a nossa vida, o nosso propósito, a nossa razão de ser pautados pelo projeto de Deus. E quando isso acontece, numa caminhada que começa agora com Jesus, assim como Maria fez uma viagem de 130 quilômetros no lombo de um animal, ali enfrentando todas essas realidades, pariu, ganhou a sua criança em um estábulo, em uma caverna, em uma gruta. Mas tudo isso teve sentido porque ela estava com Cristo. Cristo deu sentido à sua existência. E Cristo quer dar sentido à sua existência. E eu vou dizer uma coisa para você que é mais jovem do que eu. Ainda dia desses eu disse para um menino, se eu tivesse a capacidade de abrir a cabeça e fazer com que você entendesse o que eu estou lhe dizendo. Mas a única pessoa que pode fazer isso é o Espírito Santo. Por isso a minha oração é que Deus fale com você, meu jovem. Fale com você, homem, você, mulher. E que você tenha um lugar para Jesus na sua vida. Que você não seja um religioso. Que você não seja um filho de crente. Que você não seja um batista. Mas que você seja um homem e uma mulher que abriu o seu coração, a sua vida e deram lugar para que Cristo seja Senhor e Salvador da sua vida. E daí toda a sua vida. Mesmo quando as mudanças acontecerem e não foi você, mesmo quando você, a sua vida, a sua realidade foi mudada, Deus se faz presente. Mesmo quando as mazelas desse mundo te levarem à circunstância, você vai aprender a usufruir da presença de Deus, lhe dando sentido. A sua vida não vai ser uma vida descaracterizada de propósito, de esperança, porque Deus em Cristo, Jesus, faz com que a nossa vida, mesmo que seja em uma estrebaria, em uma caverna, em uma gruta, encontre sentido, razão de ser e propósito. Essa é a mensagem de Natal para mim e para você. E eu gostaria que todos nós saíssemos daqui com a certeza de que Cristo Jesus ocupa o lugar certo na minha e na sua e nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, coloco diante de Ti agora, Senhor Jesus, as nossas vidas. Talvez existam pessoas nesse momento, Pai, que estão enfrentando circunstâncias, situações,
que foram provocadas por decisões que não foram eles que provocaram. Talvez exista alguém que esteja aqui agora neste momento desempregado. Apesar de ter sido sempre um bom empregado, um bom trabalhador, um bom profissional, dedicado, esforçado. Talvez existam aqui nesse lugar, Pai, pessoas que amaram, se entregaram e foram traídos, abandonados. Talvez existam pais que criaram seus filhos com tanto esforço, com tanto carinho, com tanta dedicação. E agora, Senhor, estão colhendo a rebeldia, a obstinação. Talvez muitos agora estão carregando no seu corpo, Pai, uma doença, porque foram vítimas de pessoas que transmitiram a elas. Talvez pessoas estejam hoje, Jesus, decepcionadas contigo, Pai, porque acreditaram em pessoas que falaram no teu nome, pessoas que tinham uma pose de homens e mulheres de Deus e usaram e abusaram. Talvez existam pessoas neste momento, Pai, que planejaram a sua vida em todos os detalhes, mas a realidade dura e crua da vida fez com que as coisas não saíssem como gostariam. Os seus sonhos, as suas expectativas foram frustradas e se foram pegos no meio do caminho, como aquele casal no casamento que simplesmente o vinho acaba. Pai, talvez existam pessoas que, apesar de serem amados, queridos, talvez tenham pessoas ao seu lado que acreditem nelas, mesmo assim a realidade das suas vidas não são mudadas. Assim como José e Maria bateram na porta de muitas pessoas generosas, muitas pessoas que gostariam de ajudá-las, mas infelizmente não tinha lugar, existiam muitas pessoas. Pai, talvez existam pessoas nessa noite que as condições que a vida tem lhe colocado diante de si não são as ideais, não são aquelas que eles sonharam e pensaram, mas agora em nome de Jesus, eu te peço que o Natal de Deus ilumine a compreensão de todos nós. Porque assim como Cristo nasceu na mesma condição nossa, assumindo a nossa dor, assumindo a nossa realidade, assim como Deus transformou algumas situações, mas em outras Ele não transformou, mas deu graça para superá-las. Eu te peço agora, te revela de uma maneira toda especial. E que agora, em nome de Jesus, cada um possa ter no seu coração a voz clara e terna do Espírito Santo, convidando para uma mudança no seu coração. E se porventura existe alguém aqui que ainda não deu o lugar certo a ti, que ainda não experimentou na sua vida a realidade de um Deus pessoal, talvez alguém que esteja longe, distante dessa intimidade contigo, eu te peço em nome de Jesus, transforma, toca, fala. Pai, se existe porventura alguém que tem rejeitado a ação de Deus na sua vida em determinada área, existem pessoas que estão indiferentes a agir de Deus, ao projeto de Deus, à voz de Deus, eu te peço agora, fala, convence, para que todos possam colocar Jesus no coração, no centro, porque assim como a vinda de Jesus mudou a vida de José e de Maria, pode mudar a vida de cada um aqui essa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, para a honra, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de perguntar a você, que gostaria em nome de Jesus, de colocar Jesus como Senhor e Salvador no centro da sua vida. Talvez exista uma área da sua vida que você tem tentado controlar, administrar. Talvez exista uma área da sua vida que você não deixou Jesus fazer parte. E você tem passado tantas dificuldades. Talvez a realidade da sua vida tenha feito você murmurar, espaguejar, viver ansioso, preocupado. Mas Deus está querendo se revelar a você. Você quer colocar Jesus no centro da sua vida? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Temos ali algumas mãos, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Eu convidaria todos vocês a ficarem de pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu coração. Talvez você seja filho de crente, membro dessa igreja, mas você sabe que Jesus não tem ocupado o lugar que Ele deve ocupar na sua vida.
Fale com Ele agora, coloque a mão sobre o seu coração e experimente agora a realidade de um Deus que muda as nossas vidas, um Deus que transforma as nossas vidas. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eis aqui diante de ti as nossas vidas. E eu te peço agora em nome de Jesus, que toda indiferença caia por terra, que toda rebeldia, que toda obstinação, que tudo aquilo que nos afasta do projeto de Deus caia por terra agora. Te revela agora Jesus. Te revela a esse que agora está enfrentando uma adversidade, a esse que está buscando uma resposta, esse que quer uma solução de Deus. Que os seus olhos sejam abertos para a solução de Deus, que o nosso coração estejam voltados para as soluções de Deus, que não sejamos levados, Pai, pelo nosso coração que é enganoso, pelo nosso desejo de rebeldia, de autonomia, de rebelião contra Ti, mas pelo contrário, que sejamos levados a cada dia a colocarmos Cristo como Senhor, como centro das nossas vidas, e que a nossa existência tenha sentido, assim como a existência de José e de Maria, e que toda a caminhada, apesar de ser longe, apesar de ser adverso, encontre propósito, porque é feito na direção de Deus, encontre significado, encontre prazer, alegria do Senhor, porque Deus tem se revelado através da ação de Jesus Cristo. É o que te pedimos, para a honra, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode assentar-se. Você que convidou Jesus para entrar na sua vida, ao sair, procure aquelas queridas com o colete laranja lá atrás. Elas vão lhe dar uma literatura e um CD gratuitos para que você leia, saiba mais a respeito de Jesus. Eu não sei se o papai Renato, a mamãe Josiane e o pequeno Lucas estão aí. Estão aí? Então pode passar aqui. A família, se quiser vir, também pode vir. Deus tem abençoado o lar do Renato e da Josiane com a chegada do pequeno Lucas. E eles querem hoje o apresentarem ao Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Não sei se vai caber todo mundo aqui em cima, mas... Depois no final. Pode chegar mais perto. Pode chegar lá pra cá. A Bíblia diz que quando o menino Jesus tinha 8 dias de vida, Maria e José o levaram ao templo para apresentarem ao Senhor. Nesse momento, Jesus era como o pequeno Lucas, não sabia nada, porque Jesus assumiu a condição humana. Mas quando ele tinha 30 anos, o próprio Jesus não precisou que o papai e a mãe o levassem, foi até o Jordão para ser batizado por João Batista. Então, nesse momento, o papai Renato, a mamãe Josiane, estão exercendo a fé deles em relação ao pequeno Lucas, reconhecendo que Deus os abençoou com essa dádiva. São agradecidos e também pedem o favor do Senhor para criar o pequeno Lucas no temor do Senhor. Vocês têm um grande desafio diante de uma sociedade pós-moderna que tem idolatrado as crianças, que tem colocado os filhos como centro da vida do casal, da família. Deus está chamando pais cristãos a terem uma visão equilibrada e levarem os seus filhos a conhecerem a Jesus.
Infelizmente, os filhos de crentes estão nascendo vacinados, imunizados contra Jesus. Eles crescem e querem se rebelar, fugir, não querem saber de Jesus, de igreja, de coisa nenhuma. Porque os pais estão se deixando influenciar pelo evangelho da pós-modernidade e de uma religiosidade fria, sem compromisso. Mas o nosso desejo é que Renata e Josiane tenham sabedoria de Deus para ensinar o pequeno Lucas, para que ele possa crescer, e vamos ver se ele vai saber cantar. Vamos ficar de pé, e você levante sua mão para cá e nós vamos orar ao Senhor. Jesus, tenho nas minhas mãos a vida do pequeno Lucas, que tu tenha agraciado a vida do Renato, da Josiane. Eles o trazem diante de ti, diante da tua igreja, porque reconhecem o favor do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor. E também reconhecem que precisam do Senhor para que eles criem esse menino, Pai, na graça do Senhor. Então abençoa o seu crescimento físico, emocional e espiritual. Que ele seja a alegria do papai, da mamãe, dos avós, dos familiares, mas acima de tudo a tua alegria. Dá graça em nome de Jesus a essa família. É o que te pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Quinta-feira nós temos o nosso culto de virada, 10 horas da noite. Domingo que vem é o nosso culto de ceia e a nossa assembleia ordinária. Você que é membro da Igreja Batista Filadélfia de Canoas, precisa estar conosco quando teremos a nossa assembleia com prestação de contas do ano de 2015. Que Deus abençoe ricamente a cada um em nome de Jesus. Estamos despedidos na graça e na paz.